Shalom, shalom. Eu sou Leonardo Ferreira e quero compartilhar com você uma reflexão nesse dia. A Bíblia nos conta várias histórias maravilhosas e uma delas é a história de um homem chamado Moisés. Moisés, ele nasceu em uma família que passava dificuldade, era um tempo muito difícil. Era um tempo onde a escassez ela era expressiva no seio da sua família, no seio do seu povo, o povo hebreu, que há séculos passados tinha uma vida próspera naquele lugar que era chamado Egito. Mas os anos se passaram, a dinastia mudou e até que chegou um momento em que ali aquela nação do povo de Israel estava ali vivendo um tempo de grande dificuldade. E Moisés nasceu nesse cenário. Ele nasceu num cenário onde havia uma grande dificuldade, uma grande escravidão. E a sua mãe, juntamente com seu pai, sua família, decidiram tentar oferecer a ele uma vida melhor. E a Bíblia vai dizer que lançaram ele, prepararam ali um cesto e lançaram ele no rio para que ele chegasse até o lugar onde as princesas ali do Palácio Real ficavam, onde elas faziam sua higiene pessoal. E ali a expectativa era de que Moisés chegasse até aquele lugar e que elas acolhessem ele. E realmente foi o que aconteceu. E Moisés ele foi criado ali recebendo todo o ensinamento. Ele foi criado recebendo toda a ciência dos egípcios. Ele se tornou uma pessoa muito sábia. Ele se tornou um homem muito conhecedor, se tornou um doutor em divindades. Ele conheceu sobre todos os deuses do Egito, todos os deuses da Mesopotâmia antiga, ele estudou e se tornou doutor. Mas a história conta que aconteceu algo extraordinário. Que ali quando Moisés ele estava para concluir o seu doutorado, ali na ciência a qual ele estava estudando, ele passou por algo que o intrigou. Ele ouviu falar sobre um Deus desconhecido, que era o Deus dos hebreus. E a história paralela que é guardada na tradição judaica diz que Moisés ele procurou de todas as formas conhecer sobre aquele Deus desconhecido, o Deus dos hebreus. E ele procurava sobre o seu nome e ele não conseguia encontrar o nome. Procurava algum altar e ele não conseguia encontrar algum altar. Aqueles deuses egípcios, todos eles tinham altares, todos eles tinham imagens, todos eles tinham uma representação física. Mas quando ele procura sobre o Deus Criador, o Elohim, El Shaddai, ele não sabia nem qual era o nome de Deus. E ali a história diz que ele foi ali no meio daquele povo, procurou algum patriarca, no meio daquele povo de Israel que estava sendo escravo. E quando ele procura ali saber sobre aquele Deus, quem realmente era o Deus dos hebreus, aquele ancião, ele diz, olha, eu vou te levar até um lugar, para que você, tudo que nós temos do nosso Deus, porque o nosso Deus, ele habita em tudo quanto existe, ele é o Criador dos céus e da terra. Mas Moisés queria ver algo físico a respeito daquele Deus. E ele chegou e foi, juntamente com aquele ancião, com aquelas pessoas. E quando chegaram lá, o levaram até a sepultura de Isaac, que era um dos patriarcas.
onde estavam ali sepultados os patriarcas Isaac, Jacó e Abraão. E ali, quando ele chega lá, ele olha, e o que tinha naquele lugar? Pedras. Ali existiam pedras amontoadas umas nas outras. E Moisés fala, mas isso aqui, cadê o Deus de vocês? Ele falou, não, aqui foram enterrados os nossos patriarcas, aqueles que realmente tiveram um momento especial com Deus. Aqui está a essência da nossa fé. E ali Moisés, ele começa a ficar perplexo. E ele fala, mas aonde está esse Deus? E ali aquele homem fala assim, olha para tudo ao seu redor. Quando Moisés olha aquela panorâmica, aquele lugar, olha para o céu, olha para a terra, olha para a criação, ele fala, o nosso Deus é o Criador de tudo isso. Ele é o Criador de tudo isso. E nós servimos a Ele em espírito e em verdade. Mas qual a imagem desse Deus? Não, o nosso Deus, ele não tem imagem. Nenhuma imagem pode conter a grandeza do nosso Deus. E ali Moisés, ele passou a ter uma grande maratona de conhecer a Deus, de busca por Deus. E quando ele começa a fazer sobre isso, ele começa a descobrir algo sobre Deus e uma chama começa a arder sobre o seu coração. E ele começa a descobrir várias coisas. E até o momento em que ele começa a descobrir a sua própria identidade. E de repente ele começa a descobrir que ele na verdade não era egípcio. Na verdade, ele também era hebreu. Ele também foi daquela linhagem. E aquilo começa a arder dentro do coração dele, de tal forma que ele agora decide fazer algo para mudar a situação do povo hebreu. E ele começa ali sorrateiramente a ajudar o povo hebreu. E quando chega o momento, assim como na minha vida e na tua, chega um momento em que o nosso chamado ele sai para fora. Chega um momento em que ali o seu propósito de existência ele vai sair para fora. E quando esse dia chega, quando esse propósito chega, as coisas vão trabalhar a favor daquilo. O universo vai conspirar a favor dessa mudança, a favor de que haja esse cumprimento, como está escrito na palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vai chegar o momento em que você vai se levantar. Mas quando Moisés ele entende que agora ele era o libertador que as pessoas esperavam, ele era aquele que iria conseguir libertar a sua família, o seu povo, a cultura, né, a sua nação daquela escravidão, ia trazer Deus, realmente o Deus de liberdade, o Deus de salvação para a vida deles. Quando ele descobre isso e quando ele começa a fazer, ele precisa ter um encontro com o Deus verdadeiro. Ele precisou ressignificar todas as suas crenças de quem realmente era Deus. No Egito, na ciência dos egípcios, ele aprendeu que existia um Deus para todos os elementos. Existia um Deus para o sol, que representava o sol, um Deus que representava as águas, um Deus que representava a terra, um Deus que representava a fertilidade, outro que representava a prosperidade, a cultura, a agricultura. E ele teve que ter um desafio. E ele passou por esse desafio, que era ter uma prova de que tudo aquilo que ele aprendeu não era o correto. E ele começa a pedir a Deus, fala, Deus,
realmente, como o Senhor não pode ser representado por nada, eu preciso ter um encontro contigo. Irmão, é maravilhoso quando você realmente parar em sua vida e falar: eu preciso ter um encontro verdadeiro com Deus. Eu preciso me encontrar com Deus verdadeiro. Eu preciso sair dessa religiosidade. Existem pessoas que estão mortas hoje na fé porque elas foram feridas pela religião, pela religiosidade, pelos mandamentos de homens que foram implantando sobre a sua mente e dizendo que é dessa forma, é de outra forma que você se encontra com Deus, e realmente você nunca conseguiu se encontrar com Deus e se deparou sempre com uma grande frustração. Você precisa sentir a necessidade de ter um encontro real com Deus. E para que você tenha um encontro real com Deus, você não precisa ser dependente de pessoas. Nós somos instrumentos de Deus para ajudar as pessoas. Quando nós somos chamados com uma missão profética, uma unção profética que foi dada a cada um de nós. Porém, essa unção, ela é simplesmente para mim te ajudar a você a entender que dentro de você existe uma fonte. E essa fonte, quando você descobrir que ela está dentro de você e que o Eterno Todo-Poderoso colocou dentro de você, ela vai começar a jorrar para a vida toda, e ela vai trazer abundância, ela vai mudar a sua história, ela vai trazer os céus para a terra. Essa é a missão dos ungidos do Senhor. De maneira nenhuma fazer com que as pessoas sejam dependentes. Mas a religião que se diz cristã, que se diz ser religar o homem caído a Deus, essa religião, ela se tornou uma grande farsa, porque ela não consegue conectar o homem caído a Deus. Ela conecta o homem caído aos homens que estão mediando e querendo a glória de Deus. Então, Moisés, quando ele passou por esse processo, ele entendeu que existia um sistema religioso que queria fazê-lo dependente. E o Deus Todo-Poderoso disse que quando nós realmente nos encontramos com Ele, nós seremos como Elohim, nós seremos como Deus, co-criadores de nova existência. E o que acontece? Quando você descobrir isso, você vai ver que existe um grande potencial sobre a tua vida. Moisés pediu um encontro com Deus. Quando ele teve esse encontro com Deus, Deus fala com Moisés e fala: Moisés, agora chegou o momento, vai lá e fala para Faraó para libertar o meu povo, porque chegou o tempo de libertação. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Glória a Deus, porque talvez você esteja vivendo um momento de escravidão. Talvez você esteja vivendo um momento onde a religião ela está te escravizando, ela está te colocando fardos pesados. A religiosidade ela tem te afastado de Deus, tem te feito ter medo de Deus, do seu Criador, tem te feito ter medo do teu chamado. E eu quero te dizer, o tempo de libertação chegou para a tua vida. Eu profetizo em nome de Adonai Yeshua HaMashiach, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que esse tempo de libertação entra na sua casa hoje, esse tempo de libertação entra no seu lar hoje, e que você, ao acabar esse vídeo, você vai sair desse vídeo dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece, porque o Adonai é o meu pastor e ele não me falta. E ele jamais me faltará. Ele é o El Shaddai, ele me dá o suficiente. Eu tenho o suficiente. Esse tempo chegou na sua vida. Apenas creia. Moisés recebe ali o Eterno Todo-Poderoso, fala com ele, ele se prostra diante do Eterno.
o Eterno agora fala, agora vai lá, Moisés, e faça o que eu te mandei fazer. Mas Adonai, como eu farei? E quando os filhos de Israel me perguntarem, quem te enviou a nós? O que eu direi? Adonai, o Yahvé, o Todo-Poderoso, ele diz, diga a eles, o eu sou, te enviou a vós. E na tradução mais original, a palavra não é eu sou, a palavra é eu serei o que serei, te enviou a vós. E isso é extraordinário. Eu serei o que serei. Ou seja, Moisés agora ele passa a conhecer um Deus completo. Porque na religião a qual ele foi formado, a qual ele foi capacitado, ele conhecia um Deus, uma divindade com D minúsculo, para cada tipo de necessidade. Mas agora ele encontra com o Todo-Poderoso que diz a ele, eu serei o que serei. Ou seja, Moisés, em todas as suas necessidades, se você necessitar de provisão, eu serei o seu Jeová Jirei, o Deus da provisão. Se você precisar de paz, eu serei o Jeová Shalom. Se você precisar de ter o suficiente, eu serei o teu El Shaddai, ao bastante, o suficiente. Se você precisar da cura, eu serei o seu Jeová Rafá, o Deus da cura. Ou seja, irmão, quero falar para você que Deus, ele é tão maravilhoso, o Deus Todo-Poderoso, ele é tão maravilhoso que ele é conforme a tua necessidade, ele vai se manifestar. Conforme a tua necessidade, Deus, ele vai se manifestar a você, ele vai trazer a solução para o teu problema, ele vai trazer a cura para o teu problema, ele vai trazer a provisão para a tua casa, a provisão para a tua escassez. Simplesmente você precisa fazer o que Moisés fez. Senhor, eu preciso ter um encontro pessoal contigo. Eu preciso ter um encontro com o Senhor. E quando esse encontro acontece, quando você receber de Deus essa confirmação que está chegando hoje para a tua vida, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Elohim, Criador dos céus e da terra, Adonai Tsevaot, o Adonai dos exércitos, o Senhor dos exércitos, ele diz para você, filho, eu sou tudo que você pensar, tudo que você imaginar em toda a existência, eu estou presente. Eu sou onisciente, sei de todas as coisas, eu sou onipotente, eu posso todas as coisas. Mas conforme a tua necessidade, eu me manifestarei conforme a tua necessidade. Esse é o Deus que te chamou. Esse é o Deus que quer que você saia dessa situação difícil que está vivendo, que você passe a viver uma nova vida. Esse Deus que, através desta palavra, quer entrar no teu coração neste dia, quer entrar na tua família, quer fazer a diferença, assim como fez naquela nação, através de um único homem que realmente desejou se encontrar com Deus. Deus levanta ele como libertador e agora ele está ali à frente para libertar o povo daquela escravidão, e à frente de tudo isso ele consegue libertar milhares e milhares de pessoas que estavam vivendo na escravidão. Deus quer te levantar como Moisés. Mas, Senhor, Moisés questiona a Deus. Senhor, como é que eu farei esta obra? Senhor, como é que eu conseguirei fazer isso? Eu sou de língua pesada, eu não sei falar, eu tenho dificuldade de falar, eu tenho dificuldade de me expressar, eu tenho dificuldade de mostrar autoridade ao falar. E Deus, ele faz algo extraordinário. E aí eu quero falar para você algo especial. Tudo que você
quiser se aperfeiçoar, você consegue. Se você tem dificuldade de fazer determinado tipo de coisa, de atividade, dificuldade comportamental, sentimental, você pode mudar essa realidade. Como você pode mudar? Através de alguém que é bem-sucedido nessa área. Deus fala, então, eu ungirei a teu irmão Arão, e tu dirás as palavras para ele, e ele será o teu porta-voz. E o engraçado de tudo, irmãos, é que no começo da missão, quem falava era Arão. Já do meio da missão para o final, Moisés falava diretamente com o faraó. Moisés já tinha aprendido. Então há um provérbio na Bíblia que diz, anda com os sábios e será sábio. Sabe por que você de repente está vivendo uma vida de infrutífera, uma vida sem sucesso na tua vida? Porque tu tem andado com pessoas que não têm sabedoria. Tu tem andado com pessoas que não temem a Deus e vivem buscando coisas, vivem buscando status, vivem buscando as coisas que realmente não são mais importantes, os valores estão invertidos. E quando por você andar com esse tipo de pessoa, você se torna a média delas. E se você não tem sabedoria, você não vai alcançar níveis altos. Se você não anda com quem tem qualidade, com quem tem vida saudável, com quem tem um bom testemunho de vida, a Bíblia vai dizer, as más companhias corrompem os bons costumes. O seu bom costume vai ser corrompido quando você não tem essa visão de andar com quem realmente vai te edificar. Quando Deus levantou Arão para caminhar com Moisés, Moisés via em Arão todas aquelas qualificações e Moisés aprendeu a ser qualificado a falar com o povo, assim como Arão falou com o faraó e Arão direcionava todas as tribos de Israel. Deus quer fazer de você algo novo. Procure as pessoas certas, faça uma seleção na tua vida. Procure as pessoas certas para caminhar contigo, para te dar a sabedoria necessária. Eu fico por aqui. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, se você achou interessante para a sua vida. Eu tenho algo, eu tenho um pouco de conhecimento, eu tenho um pouco de experiência na minha vida. Já são 13 anos que ministro como pastor evangélico, ajudando pessoas através do meu testemunho de transformação, de libertação, através da superação. Várias falhas, vários erros cometi durante essa caminhada, mas de todos eles o Senhor me levantou. E hoje estou de pé e posso dizer para você, não importa os erros que você cometeu, o que importa é se você realmente quer novamente ter um encontro com Deus. Se você realmente quer se encontrar com Deus. Não estou falando de religião, não estou falando de dogmas, não estou falando de você estar aprisionado a um sistema. Estou te falando a você identificar e receber a libertação para ser quem você nasceu para ser. Deus te chamou para ser um libertador. Libertador da tua casa, libertador dos teus parentes, dos teus amigos, as pessoas que estão ao seu redor. Todas elas precisam de algo que está dentro de você. E você precisa botar isso para fora. Desperta esse gigante que está dentro de você. Desperta esse gigante que está dentro de você. Capacita ele, anda com pessoas sábias e vai ser sábio. Anda com pessoas entendidas e vai ser bem entendido. Se você andar com quem realmente tem testemunho para te ajudar, você será bem sucedido. Para finalizar, um provérbio judaico que diz assim, que existem dois tipos de sábio. O primeiro tipo de sábio é aquele que aprende com os seus erros. E esse tipo de sábio precisa errar constantemente para refletir sobre a sua vida e aprender com seus erros.
Mas existe um tipo de sábio que é mais excelente, e é aquele que aprende com o erro dos outros e não precisa passar pelo mesmo erro. Seja você esse sábio, deixa seu like, acompanhe-me nas redes sociais, Instagram, @LeonardoFerreira12, e estarei postando conteúdos. E deixe o seu like se essa mensagem é boa, para que ela chegue a muitas pessoas que estão precisando de ouvir. E seja você um instrumento de salvação na terra. Seja você. Levanta-te, Moisés. Deus te chama nessa terra. Amém?